para fora da tradição pentecostal e mundana para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Science has proved it by pictures. A ciência provou isto por fotografias. The church knows it the world around. A igreja conhece isto ao redor do mundo. We firmly know it. For he's never told us one thing, and thus saith the Lord, but what's been the truth. Nós firmemente conhecemos isto porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor que não tenha sido a verdade. He did not say down there on the river as John the Baptist was sent. So will this. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. I looked up and it's 12 o'clock. Eu olhei para cima e são 12 horas. The midnight hour is here, friend. A hora da meia-noite está aqui, amigos, Upon us. sobre nós. See how perfect the scripture is? Perfectly how it... Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente. Amém. Deus abençoe. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Primeira Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Grande Criador, te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para ouvir sua palavra. Aqui nós queremos ouvir e ouvir o Senhor falar. E o Senhor sempre fala através da sua palavra. Todos nós desejamos cada dia nos fortalecer por detrás desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Cristo está do lado de fora da igreja. Vamos aprendendo aqui com a mensagem do irmão Brana, o Desvelar 79. Ele diz em 1 Timóteo 3,16, diz, sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, pois Deus, nós temos aprendido que a palavra Deus, no original, ela é Elohim. Qualquer coisa pode ser Deus, você pode colocar qualquer coisa como Deus, mas Elohim é somente um. É o Criador. Mas eles usaram esta palavra, Deus,
para colocar no lugar da palavra Elohim. Então, quando você vê o Deus minúsculo, é o Baal. O Deus maiúsculo é o Senhor. Então, aqui nós temos o Elohim, que São Paulo diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Piedade é Cristo. E grande é esse mistério. Pois Deus, Elohim, letra maiúscula, Deus, na Bíblia, refere isto de volta, e qualquer pessoa, isto refere ao original. Ela diz, Elohim, no princípio, Elohim, vê? Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim. Pois Elohim foi feito carne e o obtivemos. Isto rompe com a mensagem da trindade, da dualidade, porque Elohim fez carne. Eles pensam que o Filho fez carne. Tem hora que eles chegam a falar porque Deus mandou o seu Filho, eles pensam que tinha uma outra pessoa, a parte de Deus, no céu, para Deus enviar. Mas aquilo era o corpo de Deus, no qual precisava ser visto pelos homens. Se ele não manifestasse, se ele não descesse, nós não poderíamos vê-lo, porque ele é invisível. Por isso, quando diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, aquele corpo de Deus que tinha que vir de Maria para nós. Mas aquele corpo já existia antes, que era a teofania. Que no Velho Testamento eles não podiam ver o rosto dele. Mas no Novo Testamento, Elohim fez carne. E aí nós podemos ver, como diz o irmão Brana aqui, Elohim foi feito carne e o obtivemos. Elohim velado em carne humana, isto é, Elohim escondido numa carne humana. E quando se fala Elohim, Deus, então você já entende sobre estas coisas, para poder diferenciar entre os que creem em 3 pessoas, em 2 pessoas na divindade, e mesmo aqueles que têm um Jesus sem pai, que é chamado de unicista, que está errado, porque Jesus tem um pai que é o Espírito Santo, certo? Assim como você tem um Espírito, Jesus também tinha um Espírito, o qual era o Pai. Você tem um Espírito, o qual é seu Espírito. Isto reflete a natureza da sua pessoa, daquilo que você é, da sua alma aqui na terra. Então, Jesus Cristo é a pessoa de Deus na terra, a pessoa de Elohim. Elohim não pode ser visto, mas aqui está Jesus, e quem vê a Jesus vê Elohim, certo? No princípio, Elohim criou os céus e a terra, e Elohim se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho aqui algumas coisas para falar, mesmo que tenha alguma coisa repetida, mas eu preciso ler para vocês desta manifestação, porque Cristo está fora da igreja, do lado de fora. Quantas pessoas, o mundo inteiro crê que Cristo está dentro, e ele não está dentro da igreja. Laodiceia, esta era que ela termina com o rapto, mas para nós ela já terminou lá atrás, para poder termos a revelação, para que manifestasse o Filho do Homem. Mas esse direito dos povos, como nós já esclarecemos, isto vai até o arrebatamento. E aqui nós temos que aprender que Laodiceia
tem posto Cristo do lado de fora. E todo mundo crê que ele está dentro. É que Cristo sai, mas deixa os dons. Cristo sai, mas deixa as bênçãos. Ele não sai tirando tudo. Não. Ele é a palavra. Ele sai, a palavra, porque as pessoas rejeitaram a palavra. Quando eles rejeitaram a Cristo, os judeus rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram a palavra encarnada. Por isso Deus teve que se fazer carne e ser chamado Filho do Homem. Era Deus numa carne humana. E ele passa mais esse período de 7 eras da igreja, que ele manifestou no Pentecoste, e agora para outra vez ser chamado Filho do Homem, quando ele veio manifestar São Lucas 17, 26 a 30, no ministério do irmão Brana. Mas vamos pensar um pouquinho nisso. A pessoa pensa, Cristo está dentro e não está. Cristo está dentro de casa e não está. Tem hora que você pensa que Cristo está dentro do lar e ele não está. Como a igreja. Eles pensam que Cristo está dentro da igreja laodiceana e ele não está. Ele está do lado de fora. E se você notar quem foi que veio do lado de fora, olha, Billy Graham veio do lado de dentro da igreja. Oral Roberts, os anjos, os 2 anjos vieram do lado de dentro da igreja. Mas o Elohim foi colocado para o lado de fora da igreja. Brana, a manifestação do Filho do Homem, Deus encarnado, foi colocado do lado de fora. Mas aí dentro da igreja, Jesus deixou as bênçãos. Jesus deixou o que é natural para as pessoas. O que saiu é Ele que é a palavra. Você pode ver que eles querem tudo de Jesus. Eles querem cura, eles querem bênção, eles querem salvação. Só que se Jesus está do lado de fora, eles não têm a salvação. Porque Jesus é a palavra do dia. E você é salvo com a palavra do dia. Assim como você é batizado com o Espírito Santo com a palavra do dia. Sem a palavra do dia, você não tem o batismo do Espírito Santo. E Cristo está fora também de você, fora de mim. Então nós precisamos, mais que nunca, reconhecer Cristo dentro. Por isso a pessoa que contradiz a palavra que se cumpre hoje, a pessoa está contradizendo Cristo. Ela é um anticristo. É uma pessoa contra Cristo. Lá atrás eles foram contra Cristo. E ali estava para manifestar o anticristo. Nós vemos Deus encarnado e Satanás encarnado. Eles sempre vêm em paralelo. Por isso as pessoas precisam ter luz para poder reconhecer estas coisas. Você, desde o início, você vê o corvo e a pomba dentro da arca. Não tem só a pomba, tem o corvo. Então você vem para frente e vendo, você vai ver os profetas. Você tem um Moisés, mas você tem um Balaão. Está tudo ali dentro de Israel. Mas tem o Deus encarnado e Satanás encarnado, sempre operando de uma forma paralela. Agora você diz, mas como pode ser Satanás encarnado? Porque em Judas você vai ver isso. Jesus disse que ali estava o filho da perdição. Então, se o Filho de Deus é Jesus Cristo, o filho da perdição era Judas. Então lá atrás você vai ver, Judas operou, Judas curou, expulsou demônios. Ele tem um espaço de tempo em nome de Jesus Cristo. Mas por dentro, a sua natureza, ele era um demônio, por dentro. Isso é o que tem acontecido mesmo com Balaão. Balaão dava profecias, porque ele não podia falar outra coisa, porque é Deus que estava falando. Então ele não podia falar outra coisa naquela hora. Então ele dava profecia, era de Deus.
Mas quando ele levou o povo de Israel a Baal-peor para a festa em Baal-peor e casar com as moabitas, ali já não era Deus mais. Ali era o sistema de Satanás, não era Deus. Então, você vai conhecendo os profetas, Zacarias, você vê Ananias, vamos melhor ver, Jeremias e Ananias, no seu tempo. Não tinha só Jeremias, tinha o Ananias também. Não tinha só Micaías. Sempre tem que ter o oposto. Esses dois trabalham sempre paralelo. Eles vêm na Bíblia toda. Você encontra um Abel e encontra um Caim. Você encontra um Jacó, amado por Deus, e um Esaú odiado. As pessoas podem não entender isso, não crer. Eu não creio em predestinação. Foi Deus quem disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Ele pode fazer o que ele quer. Ele pode amar quem ele quer. Ele pode aborrecer quem ele quer, porque ele é Deus. Ele conhece o que aquela pessoa vai fazer no futuro. Então, cada um que veio, Deus já sabia seu futuro. É como nós não sabemos o nosso futuro, mas Deus conhece o nosso futuro. Então, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós não sabemos, mas Ele conhece o nosso futuro. O que nós fazemos? O nosso presente, estamos agindo de acordo para mostrar que teremos um futuro de acordo com a palavra. Se não estamos em acordo com a palavra, não teremos um futuro em acordo com Deus, porque Deus é a palavra. Em cada época foi assim. Então, nos dias de Jesus estava Deus, Elohim encarnado, e ali estava Judas, Satanás encarnado. E você vem na igreja, ela começa da mesma forma. Assim como Jesus morreu, saiu de cena, mas logo em seguida, Judas também morreu, saiu de cena. Como Deus veio em forma de Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que Jesus diz: vim de Deus e volto para Deus. Ele veio de Deus para a carne, ele voltou para Deus, quer dizer, voltou na forma de Espírito. Para quê? Para que ele pudesse ser derramado no dia de Pentecostes. Aí Deus foi derramado, Elohim foi derramado no dia de Pentecostes. Satanás também foi derramado. Não só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim sobre a igreja, mas o Espírito de Satanás foi derramado, o Espírito de Judas, sobre aqueles que rejeitaram. Você vai ter 120, você vai ter 500 pessoas ouvindo e crendo, 3.000 pessoas naqueles dias que Pedro estava pregando, ouvindo e crendo, mas depois você não vai ver mais este povo. Você vai saber que aqueles que estão vindo na frente já estavam perdendo terreno, eles não estavam crendo. A igreja foi diminuindo, ela não foi aumentando, ela foi diminuindo. Irmão Branham mostra nas eras da igreja que a lua aponta para as eras da igreja, e você vai ver que ela vai acabando. Até na era das trevas, ela ficar uma lua todinha negra, que foi 1000 anos de perseguição que a igreja sofreu. E aí começa um pouquinho de luz outra vez, com Lutero, Wesley e Pentecostes, quando Deus vai manifestar nos dias pentecostais sua mensagem. Após o avivamento pentecostal, Deus vem manifestar Elohim em carne outra vez. Aí você vai ver a escuridão na igreja. Cristo é posto por lá de fora. Ele não está mais ali dentro. Nós lemos aqui, e ao que vencer, me perdoe. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E a pessoa pode gritar, pode pular, pode chorar, que Deus está dentro. Não, Deus tem deixado
sua misericórdia, suas obras, sua cura divina, mas ele tem saído fora. Por isso você vai ver que em qualquer igreja você vai encontrar quem crer em Jesus Cristo é curado. Em qualquer lugar, não importa que a doutrina deles seja toda errada, eles creem que Jesus Cristo é curador, Jesus Cristo vai curar. O dom ficou lá, porque os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Então as pessoas usam do dom para fama, usam do dom para levantar dinheiro, usam do dom sempre para ser uma grande pessoa. Então é dado sem arrependimento. É a vocação, os dons são dados sem arrependimento. A vocação de pregar, a vocação de ser pastor, a vocação de ser obreiro, é uma vocação. A pessoa tem uma vocação, mas deveria aprender que esta vocação, também que Deus tem permitido estar na igreja, é sem arrependimento. A pessoa pode não arrepender, por isso eles pecam, não se arrepende e continua da mesma forma, e Deus está operando. Você não pode dizer que é o diabo que está operando. Se você encontra um lugar que a pessoa errou, que adulterou, e que ela ora pelos enfermos, você não pode dizer que é Satanás que está curando, que Satanás não cura ninguém. Satanás veio para roubar, matar e destruir. É Jesus quem veio para curar. Então as pessoas continuam com as bênçãos naturais dentro da igreja. Mas o espiritual, a palavra, já saiu fora. Está fora. Assim é que eu quero chegar aqui, nesse ponto, de vocês verem a mensagem do profeta. É a mesma coisa. Deus, depois de manifestar no irmão Brana, de dar sua mensagem ao profeta, quando o profeta sai de cena, Deus saiu de cena. Mas Deus continuou. Deus saiu de cena na palavra. Ele continuou com os dons, com a cura, dentro da igreja da mensagem. Continuou com a primeira e segunda etapa, que já não transforma mais ninguém para ter fé de arrebatamento, para crer nos trovões, para crer na revelação dos selos, na abertura da palavra. Eles não conseguem crer tendo a primeira e segunda etapa. O que aconteceu? Cristo está do lado de fora da mensagem. Tem muitas terceira etapa hoje. E você vê Cristo dentro e Cristo saindo. Nós estamos num tempo terrível, porque a falsa mensagem, ela só pode aparecer depois que a verdadeira mensagem manifestou. A falsa nota só aparece se você tem uma nota de 50, de 100. Falsas só tem porque tem nota de 50 e de 100 verdadeira. Por isso que tem a falsa. Se tem uma terceira etapa verdadeira, por isso que você agora vai ver a falsa. E a falsa você tem que examinar, porque ela é quase idêntica, ela caminha paralelo. Se você não tiver o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus hoje é a palavra que está cumprindo hoje. Você não pode pensar que o Espírito de Deus hoje é a palavra que foi revelada nos dias do irmão Brana. É mais uma coisinha para você pensar. Porque a palavra que foi revelada nos dias do irmão Brana foi o Espírito Santo revelado nos dias do irmão Brana. Era a palavra do dia, Apocalipse 10, de 1 a 7, não podia ser revelado nos dias de Lutero, de Wesley, de Pentecostes. Teve que ser revelado nos dias daquela pessoa que veio para cumprir aquela palavra. Então aquilo foi revelado. Depois que aquilo é revelado, aquilo sai de cena. Aquilo foi revelado. Por isso o profeta veio e trouxe toda esta revelação dos selos. Ele não pregou lá no início do seu ministério: vamos pregar os 7 selos, vamos falar de 7 eras, vamos falar de 70 semanas. Não foi no início, foi no final do ministério. Por quê? Porque 7 eras, 70 semanas
fazia parte também de uma entrada à terceira etapa. Você teria que saber das 70 semanas, das 7 eras, para você saber que entraria a terceira puxada. E quando tem uma terceira puxada verdadeira, tem uma falsa. A falsa sempre caminha por perto, tenta enganar o eleito. Você tem que saber, só o eleito que não é enganado. Talvez na sua cidade, aqui nós temos a verdadeira terceira etapa. Aí você vai dizer, cadê o novo nome? Tem? Não. Então você já sabe. Porque a marca d'água na nota é o novo nome. Você vai ter que entender isso. A marca d'água na terceira etapa é o novo nome. Você pega, eles pegam a nota, passam a mão assim, dá uma olhada, já sabe. Eles viram a marca. Essa outra não tem marca. Quando eles passam a mão, já duvidam, olha, não tem marca, essa é falsa. Essa é a nota falsa, essa é a terceira etapa falsa. Tem uma marca na terceira etapa. Isto é real. Tem uma marca, tem um sinal na terceira etapa. Novo nome. Se não tem novo nome, você pode saber, não é a terceira etapa. Se é novo nome a palavra, não é. A palavra não é nome. Você já viu alguém chamado a palavra? Jesus era a palavra, sim, mas como ele chamava? Jesus. Então, o novo nome não é apenas a palavra. A palavra já está escrita na Bíblia. Você lê Apocalipse 19, então é a palavra. Mas esta palavra tem um nome. Assim como Jesus era a palavra, você lê no princípio, era Elohim, a palavra. E logo a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então ali é a palavra, nos dias de Brana, era a palavra. Na verdade, Deus não deixa claro lá. Ele não deixou claro o Gênesis. Por quê? Porque tinha que ser revelado até nos dias de Cristo. Ele não deixou claro o Apocalipse. Tudo é simbólico. Você lê no Gênesis, o início, os primeiros capítulos, tudo simbologia. Não é realidade, é simbologia, aquilo ali. Aí você vai ver depois que é uma realidade. Aquilo torna-se uma realidade. Então veio no tempo de João, ele já começou a falar raças de víbora. João tinha mais luz para falar da semente da serpente lá de Gênesis. Por isso, quando veio William Branham teve luz para falar da semente da serpente lá do Gênesis. O que João Batista não podia entregar tudo. Não apenas ser o precursor. Você viu que João Batista não era apenas o precursor. Ele tinha uma mensagem que detectava a semente da serpente. Ele mostrava para as pessoas: vocês são filhos da serpente, filhos de víbora, raça de víbora, raça da serpente. Mas ele não podia falar tudo. Aí quando veio o sétimo anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é o segundo precursor, para a entrada do precursado, tem o tempo do precursor trazer sua mensagem. Ele trouxe a mensagem para quê? Tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Quando foi a vinda? No Monte Pôr do Sol. A primeira mensagem, primeira etapa, a segunda etapa, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. E aí veio a segunda vinda. Na segunda vinda, Cristo precisou descer do céu, porque ele é o anjo forte, é o único que tem o livro na mão. Ele teve que descer do céu, mas ele não podia descer do céu sem que tivesse que é semente de Deus, para receber o livro, como Adão perdeu, Cristo restaurou. Branham trouxe o livro de volta nas mãos. Hoje nós estamos até comendo o livro, que são promessas de Deus.
Tudo isto tem acontecido porque o cumprimento da palavra em seu dia tem manifestado. Cada um de nós que vemos a manifestação de Deus naquele dia, você vai ver Deus e vai ver Satanás. Você vê Deus na Maria Madalena e vê Satanás em Caifás, em Pilatos, em Herodes e nos cabeças denominacionais daquele dia. Mas ali não estava só Deus, estava Satanás. Até no ministério, tem hora que você não pode ver só Deus. Jesus teve um ministério e naquele ministério não tinha só Deus. Não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Não podia ter só Deus no ministério, tinha um diabo. Mas enquanto aquele homem dava lugar para ser usado por Deus, ele estava sendo usado, ele estava orando pelos enfermos, ele estava expulsando demônio. Mas por que Jesus disse que um deles era o demônio? Porque ele daria lugar ao demônio. Porque Jesus pegou no dia da ceia e disse: o traidor é aquele que eu der um bocado de pão molhado. Molhou o pão e deu para Judas. Estava revelado. Ele não podia ser demônio antes. Ele o era na manifestação, quando ele manifestou. Por isso, o irmão Branham não podia ser Deus em carne antes. Nasceu profeta, mas não pôde usufruir do ministério de profeta antes, que é falar com Deus, Deus falar com ele, dar as mensagens, não apenas de cura divina. Para cura divina, aí já se usa que o irmão Branham era profeta antes, mas é primeira e segunda etapa. Mas o irmão Branham mesmo que disse que ele não era profeta em 62, pondo-nos ao lado de Jesus. Em 63 ele já era profeta, porque era o tempo da manifestação de Deus nele. Assim você vê Judas, assim você vê Balaão. Deus dá uma oportunidade para as pessoas. São as pessoas que escolhem o mal porque o mal está dentro delas. Mas Deus deu oportunidade para Caim, mas ele escolheu foi o mal. Deus deu oportunidade para Balaão. Eles estão me chamando para amaldiçoar Israel. Não vá. Olha para você ver, a tendência diabólica na pessoa é desobedecer a Deus. Deus diz não vá. Ele tornou a orar. Aí Deus diz vai. A palavra de Deus é uma só. Quando Deus diz não, não. Por isso ele ensinou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que diz passar é do diabo. Então, ele fez tudo da forma certa. Ele deu oportunidade, mas as pessoas passaram sobre aquela oportunidade e fizeram sua escolha. Ele chamou Judas até para o ministério, foi um apóstolo dele, ou um discípulo, um aprendiz dele. Por que não pôde prosseguir? Porque deixou o diabo entrar. E quando foi que ele deixou o diabo entrar? Quando ele estava ainda no ministério de Jesus, para que provasse verdadeiramente que ele era Satanás em carne, porque Deus estava encarnado. E agora tinha que ter um opositor dentro daquele grupo. Irmão Branham teve seus opositores dentro do seu grupo, dentro daqueles que diziam que criam no irmão Branham porque eles criam em cura divina. Eles criam no irmão Branham para que pudesse vender suas revistas. Eles não criam no irmão Branham como nós cremos, porque o irmão Branham trouxe a revelação da palavra. Nós não cremos no irmão Branham só pela coluna de fogo. Nós não cremos no irmão Branham só porque ele orou pelos enfermos, porque isso ele tinha na primeira e segunda etapa. Nós cremos no profeta William Branham porque Deus abriu o livro e deu para ele. Deus abriu a palavra e deu para ele. Isto é que me fez crer mais ainda no irmão Branham. Não pelas curas. No início, quando eu criei no irmão Branham, eu criei pelas curas, porque eu não sabia nada melhor.
Quando chega a manifestação da palavra, se você não escolhe aquela palavra, você pode ter sido usado dentro da mensagem. Você é um pregador dentro da mensagem. Você é um pastor, você é um obreiro, você é um diácono, você é um cantor, você é um músico dentro da mensagem. Mas quando aquela encarnação chega, aquela palavra de manifestação chega e você rejeita, se opõe àquela palavra, então aquela encarnação de Satanás se apossa de você. Até ali, Judas foi usado por Deus. Dali, da sua escolha para frente, já não pôde ser usado por Deus. Aí ele foi ao suicídio. Ele não podia ser usado por Deus agora. Então tem um espaço de tempo que os pastores da mensagem estão sendo usados por Deus. Na primeira e segunda etapa, antes de nós conhecermos a revelação dos selos, era aquilo que nos salvava. Aquela era a nossa salvação, nós não conhecíamos outra coisa. Até que o irmão Branham pregou primeira e segunda etapa, o povo era salvo até ali. Não conhecia a terceira etapa. Mas em 1963, quando o anjo desceu do céu, com o livrinho aberto, e deu para o profeta, e ele pregou lá no tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Irmãos, aí acabou. Depois de pregado, você se opõe àquilo, então você se torna um demônio. É isso. Judas era até tesoureiro da igreja. Judas era um bom camarada. Até que ele mostrou suas cores. É assim que acontece com cada pregador na manifestação da palavra. Eles vão indo bem até que a palavra não se manifeste, não se encarne, não se materializa. Mas quando a palavra se materializa, então os Judas se opõem. Beija a Cristo, entrega para o sacerdote, troca, vende Jesus por 30 moedas de prata, vende Brana. Eles vendem Brana, o novo nome Brana, para o anticristo. Eles dizem, não é de Deus, é do diabo. Eles vendem. Os Judas maiores, vamos ser claros, o irmão Brana diz sobre Elvis Presley, que ele diz que aquele era o Judas do dia. O irmão Brana estava ali. O pregador da mensagem estava nos Estados Unidos. O Judas estava nos Estados Unidos também. Estava ali. Pessoa com dom de pregar, dom de cantar, gente maravilhosa, gente que mistura as coisas, como Elvis Presley. Cantava músicas para Deus e música para o mundo. Porque queria ser popular dos dois lados. Queria ser louvado, honrado dos dois lados. É o que muitos crentes têm hoje. Tem muita gente do mundo que sai do mundo e vem canta um hino, aí todos nós pensamos que ele converteu. Não, converter é crer na mensagem do profeta hoje. Não é crer nessas mensagens que existem por aí. Por quê? Porque elas estão todas misturadas. Elas fazem um Judas misturado, como teve o Judas no tempo de Jesus, como teve o Judas no tempo do irmão Branham, como tem o Judas hoje. São demônios encarnados. Quando é que eles manifestam? Ah, mas eles foram usados por Deus. Você não pode negar que Judas foi usado por Deus. O próprio Jesus, quando eles vieram falar com Jesus, Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Judas estava no meio deles expulsando demônio. Mas ele ainda não era o opositor. Quando ele se tornou o opositor, foi ali que a encarnação desceu. Foi na ceia que Jesus começou a mostrar para eles, para os discípulos e para o Judas o que ele era. O que Judas era. Foi na ceia. Não vos escolhi em número de 12, todos vocês para pregar a mensagem, todos vocês para pregar a mensagem do profeta,
mas um de vós é o diabo. Agora, esse um de vós é aquele que combate, que se opõe à revelação de Deus naquele dia. Quando ele combate, se opõe àquela revelação, então Cristo está fora da igreja. Cristo está fora da mensagem. Cristo está fora dos pentecostais já faz mais de 50 anos. Cristo está fora da mensagem já faz mais de 16, 17 anos. Cristo está fora da mensagem. Alguém diz, bom, por que você está pregando a mensagem então? Por que se prega a mensagem? Porque Cristo está fora da mensagem. Aquilo que eles chamam a mensagem, primeira e segunda etapa. Cristo está fora, que Cristo é a terceira etapa. Ele é Elohim outra vez. Elohim manifestado em carne, na terceira etapa, do lado de fora da igreja. Agora, ele saiu fora da igreja de Laodiceia, quando ele pregou os selos, estava fora da igreja de Laodiceia. Ele já não estava lá dentro mais, estava do lado de fora. Agora, quando o novo nome é revelado, quando os trovões é revelado para nós no último dia, Cristo está fora da mensagem, desde o ano 2000. Ah, mas ele veio abençoando, eu também fui abençoado lá. Eu também vim de lá. Eu podia ser um Judas que nem os outros mesmo. Não sou diferente. Eu podia ser um Judas, um opositor à mensagem. Mas graças a Deus, tive luz para não opor à revelação da terceira etapa. O que é a terceira etapa, irmão Brana? A terceira etapa foi, né? Não é nem o que é o que foi. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação de 7 selos. Quando ele pregou essa mensagem, Cristo já estava fora do povo da América. Cristo tinha saído da América já. A hora que ele estava pregando essa terceira puxada, revelando os selos, e eles falando contra, e eles levantando e se opondo à mensagem. Eles não se opunham, vocês têm que, ao ler a mensagem, vocês têm que ver, eles não se opunham à mensagem que Brana pregava de cura divina, porque Deus continua com cura divina em todo lugar. Não é só no meio dos bons, não. Cura divina é para todo mundo, é para maus e para bons. Cura divina é para todos, é para justos e injustos. Agora, a palavra é diferente. Aquele que é justo, seja justo ainda. Isto é, Cristo saiu fora da mensagem da primeira e segunda etapa, com a revelação dos selos, com a abertura da palavra, com um novo nome revelado, para te dizer para nós o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Gente, está tudo revelado. Por que eles não puderam obter a revelação? Porque se opuseram à revelação. Não, nosso sistema não aceita isso. Nosso sistema de ministros, nosso sistema de pastores, nosso sistema de obreiros, nosso sistema de plenários não aceita isto. Porque o sistema é do diabo, não é de Deus. É o sistema do Judas. Eles nunca aprenderam isto. E assim acontece na terceira etapa da noiva. Porque nós estamos aqui na nossa terceira puxada. Na terceira etapa da noiva é onde se revela algo maior, que é o novo nome. Porque não pode ser revelado nos dias do irmão Brana? Deus disse para ele, não diga a ninguém. E graças a Deus que o irmão Brana veio minuciosamente, dando pouquinho para nós ali dentro da mensagem, de que eles, americanos, nem prestaram atenção. Eles não prestaram atenção na revelação dos trovões. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Os americanos não prestaram atenção nisso. Quando nós descobrimos isso aqui no Brasil, é que eles começaram a falar. Eles não descobriram. A terceira etapa foi. Eles estavam lá aguardando uma terceira etapa do irmão Brana.
Por quê? Porque eles viam, nós não sabemos nada dos trovões, não sabemos nada do novo nome, não sabemos nada da visão da tenda. Então tem que haver uma terceira etapa. É isso que eles pensavam. E a terceira etapa era exatamente aquela mensagem que foi pregada, tirada na unção, dentro daquele quartinho. 8 dias que o irmão Branham passou dentro daquele quartinho. Um dia ia, pregava o intervalo, pregou o primeiro selo e assim por diante, e Deus escondido e revelado de simplicidade, e 7º selo, e perguntas e respostas sobre o selo. Aqueles dias todos que o irmão Branham passou naquele quartinho, era a visão da tenda. Não diga a ninguém. Aí quando chegou em 1965, os ungidos dos últimos dias, 262, na tradução da Voz de Deus, aí o irmão Branham diz, a terceira etapa foi. Então não vai ser mais. Aí eles têm que saber, até esses parágrafos foram descobertos aqui no Brasil, devia ter sido descoberto na América. Eles deviam trazer isso para nós, de lá para cá. Não, mas é aqui que podemos ver isto e pregar, que a terceira etapa já aconteceu. Agora nós estamos na nossa terceira etapa. Por isso, a terceira etapa aqui se anuncia a revelação do novo nome. Algo maior, diz o profeta, que quando Deus deu para Abraão um novo nome, era o maior da doutrina, é a parte mais alta da doutrina. Era o novo nome que ele deu para Abraão. A parte mais alta da doutrina da noiva é o novo nome Bran, que Deus deu para nós. Por quê? Isso não era para ser para eles, não podia ser para a América do Norte, é para a América do Sul, é para nós ouvirmos aqui esta mensagem e crer. Agora, os brasileiros, lá foram os americanos que se opuseram e se tornaram Judas, tal qual Elvis Presley. Aqui, os pregadores, cantores, músicos, membros que se opõem à revelação dos 7 trovões, que já foi pregada, que já foi ensinada, o novo nome Brahma. Você sabe, irmão Lee, o que significa Gran? O mundo, o homem. Mas você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Carta ao irmão Lee veio 28, 29. Gente, está nas mensagens. Para quê? Novo nome. Porque nós não subiremos apenas com o nome de cristão. Porque Deus manifestou nesse tempo final, através do irmão Branham, e essa manifestação é novo nome. É outra manifestação. Uma foi para salvação, esta é para revelação. Se você notar, a que foi para salvação, ele nasceu com promessas do Velho Testamento. A que é para revelação, veio com promessas do Novo Testamento. O que é Apocalipse? É um mistério escondido. Mas quando seria revelado? Nos dias da voz do 7º anjo. Isto veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, e assim até chegar no irmão Branham. Para quê? Para completar os 7, nos dias da voz do 7º anjo. Amém. Eu quero terminar porque a gente tem aqui a mensagem do irmão Branham, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo. 114. Irmão Branham diz assim: é necessário que encaremos o caso. Sabemos que isto está aqui, pois sua palavra tem sido identificada pela evidência da Escritura. A palavra prometida, escuta aqui, porque é isso daqui que é o cerne. A palavra prometida para o dia tornou-se carne. Isto é, a palavra prometida para o dia. Nos dias de William Branham. Que a palavra tornou-se carne em Cristo, no amanhecer, e a palavra tornou-se carne no entardecer, em Branham. Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Então escuta aqui. A palavra prometida para o dia tornou-se carne. O irmão Branham está falando não para os dias de Jesus. Ele está mostrando para os seus dias
que a palavra prometida para o dia tornou-se carne. Agora escuta, até para a parte má de recusar Jesus Cristo. Então, a Escritura que diz que vem o opositor, que vem o anticristo, e ele tinha que se tornar carne também, porque esta é a parte má que está recusando a Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? A palavra revelada do dia. Ele diz aqui, e ele, nesta era de Laodiceia, do lado de fora da igreja. Ele está do lado de fora, como ele foi posto do lado de fora, desde o tempo que ele veio em carne, Jesus Cristo. Agora, ele do lado de fora outra vez, em Apocalipse 3:20, ele está batendo a porta da era de Laodiceia, que é o sistema mundial de igrejas. Ele está batendo na porta dos trinitarianos, dos dualistas, dos unicistas. Ele está batendo na porta e bate. Se alguém ouvir minha voz é a revelação dos trovões, minha voz é a revelação da terceira etapa, minha voz é a revelação do novo nome. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isto é, ao invés de endurecer o seu coração, emulecer seu coração, ao invés de recusar a palavra do dia, aceitar a palavra do dia. Você abrir o coração, entrarei em sua casa, aí ele vem cear conosco. O que Cristo está ceando comigo hoje? Hoje Cristo está ceando comigo selos, trovões revelados, novo nome dele. Entende? Ele vem cear comigo, novo nome dele revelado. É isso que a gente tem que guardar. Você não pode perder isso, porque Jesus está do lado de fora. A palavra está do lado de fora da mensagem. O povo da mensagem não aceita essa mensagem. Por quê? Porque ela está do lado de fora. E o que ela está fazendo? Eis que estou à porta e bato no centro-oeste, do Brasil. Eis que estou à porta e bato no sul. Eis que estou à porta e bato no norte, no nordeste, no leste, oeste, norte e sul. Eis que estou à porta e bato através da mensagem da esposa nesse dia. Esta mensagem que você ouve, ele está batendo a porta agora, porque ele está do lado de fora. A terceira etapa não vem do lado de dentro. Irmãos, só um pedacinho. A terceira etapa, pregada dentro do tabernáculo Brana, não estava dentro do tabernáculo Brana. Quando irmão Brana morreu, eles colocaram um homem ali, um pastor ali, que cria na ressurreição do irmão Brana. A palavra está do lado de fora de Jeffersonville. A palavra estava do lado de fora do tabernáculo Brana. Quando o irmão Brana morreu, a palavra já ficou para o lado de fora. Eles interpretaram a palavra, eles interpretaram a mensagem, ao invés de ver o cumprimento da visão da tenda, naqueles dias da revelação dos selos, eles não viram. Então, Cristo do lado de fora, lá do tabernáculo Brana. E assim é o que tem acontecido também até aqui nesse tabernáculo. Quantas centenas de pessoas já passou por esse tabernáculo aqui, na primeira e segunda etapa, e depois na terceira etapa. Mas a terceira etapa dá uma peneirada. E ali vai mostrar para nós onde Cristo está. Cristo não está dentro da mensagem da primeira e segunda etapa. Cristo está, ele é os selos. O que o irmão Brana disse? Ao nascer do sol, 202, Cristo é os selos. Cristo é os selos. Então, por favor, Cristo não é a primeira e segunda etapa. Cristo é os selos. Isto é a terceira etapa. Ele está do lado de fora das igrejas. Pergunta para eles dos selos. Pergunta para eles do sétimo selo, para você ver se eles têm resposta. Cristo está do lado de fora. Pergunta para eles do novo nome. Eles não têm resposta. Cristo está do lado de fora destes movimentos. Lá dentro eles vão pregar sobre o irmão Brana, vão falar bem do irmão Brana. Sobre o quê? Vão falar bem que o irmão Brana teve os dons. Foi maravilhoso. E até a terceira etapa pirata, ela mexe também com parte dos selos, Cordeiro saiu do trono. Eles mexem também com alguma coisa, porque é pirata.
Mas a marca d'água, que é o novo nome, eles não têm. Eles não conseguem ter essa marca, porque não são verdadeiros, são falsos, não são Deus, é diabo. É a manifestação do anticristo, que anti quer dizer contra a mensagem. Eles são contra a própria mensagem. O povo das denominações é contra a própria Bíblia. Que a Bíblia diz que tem um só Deus, eles dizem que é três. Então eles são contra a própria Bíblia. A mulher fica calada na igreja, está na Bíblia. 1 Coríntios 14, 34. Eles não, vamos colocá-la como pastora. Tudo contra. Isso daí que você tem que ver. Esses são os anticristos. Contra Cristo, contra a palavra. Esses contra a mensagem são anticristos também. São contra a mensagem, contra o novo nome. E aonde eles estão? Dentro da mensagem. E aonde Cristo está? Fora da mensagem. Eu sempre gosto de posicionar fora da mensagem, primeira e segunda etapa. Porque ele é a terceira etapa. Assim como a terceira etapa estava fora até do tabernáculo Brana de Jeffersonville. Poucos irmãos viram a terceira etapa no tabernáculo Brana em Jeffersonville. Poucos irmãos. Esses que vivem falando hoje não sabiam nada naquele tempo. Então, hoje eles deveriam ouvir o Brasil. E o Brasil eles não ouvem. Porque Deus tem a sua palavra de uma forma clara, revelada, porque era promessa dele, Apocalipse 10, 8 a 11. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Dificilmente a gente talvez consegue colocar estas palavras todas em ordem, para que o povo as vê e a receba. Mas o Senhor pode falar com eles, tocar no coração deles, colocar essas palavras em ordem no coração deles, Pai. Primeira e segunda etapa, onde o Senhor tem operado, onde o Senhor continua com bênçãos naturais, mas a terceira etapa está fora da primeira e segunda etapa. Porque o Senhor tem bênçãos espirituais, o Senhor tem revelação da palavra, hoje como o Senhor teve nos dias do irmão Brana, e aquilo que o Senhor não pôde dar nos dias do irmão Brana, o Senhor deu aqui nos nossos dias. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extraia água e também pão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou.
história outra vez aqui se repetir, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os dois anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Abraão encarnou. O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Abraão encarnou, no corpo de Abraão